E aí, sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do Res Podcast. Bom estar com vocês. Gente, hoje vai ser um formato diferente, hein? Não temos nenhum convidado, tô aqui com o pastor Gabriel, que é de casa, e a gente vai conversar, vai trocar uma ideia, né? Vamos conversar um pouco sobre as nossas expectativas para o ano novo. Gente, quem aí tá animado para 2024? Né? Acho que tem sempre esse senso de esperança e também um pouco avaliar aí como é que foi o nosso ano de 2023 como igreja, e vamos falar sobre algumas expectativas. Espero que você esteja com a gente aqui. Vai ser bom demais conversar com a gente aqui, tá com a gente aqui. Como é que foi o teu ano? Como é que foi o ano de 2023? E você, tá animado? Tá animado para o novo ano de 2024? Eu acho que você deveria estar. Sempre é uma oportunidade boa para você reavaliar, avaliar, projetar, sonhar. Até porque Deus nos permite. Se Deus estiver no teu barco aí, meu irmão, vamos embora, vamos com tudo, vamos sonhar, vamos fazer a nossa parte, que Deus certamente fará a parte dele. Deus é bom, continua sendo bom. Passa ano, vem ano, vai embora ano. Mas é isso aí. Vocês podem observar que o pastor Gabriel tá um pouco... bronzeado até demais, né? Não sei, tô um pouco preocupado, meu irmão. Peguei uma... Foi brincar, né, com o Tito. Peguei uma praia... Não, na verdade nem foi praia, cara, foi caminhar. Fui caminhar, fazer uma caminhada, eu, Kate, Tito, meu irmão. Só que a gente foi. Quando a gente voltou, a gente esqueceu que tinha... O sol continuava lá, entendeu? Então foi... Mas pronto, tá aí, foi uma experiência boa, foi legal. E depois sim a gente foi pra praia, mas acabou que intensificou mais ainda. Esse é o problema de você não ser moreno que nem eu, cara. Entendi, você tem realmente um estágio de melanina muito... Não, assim, eu quando eu vou também com a Sabrina acha que, cara, eu falo assim, amor, você tem que passar muito protetor, porque assim, eu sou moreno, né? Inclusive o pastor Jonathan lá de Colorado, ele me chama de urso marrom. Eu chamo ele de urso polar. E ele me chama de urso marrom. Pô, eu facilmente seria um urso polar, cara. Porque lá em casa todo mundo é branco demais mesmo. Eu, Kate e o Tito, né, os três são muito, muito brancos. Mas, cara, sensacional poder estar aqui mais uma vez. Poder conversar, poder falar sobre isso, sobre o nosso ano, 2023, a igreja, aquilo que a gente tem construído junto, né? Sempre um prazer poder falar sobre isso. E literalmente ter essa noção, né, que a gente está construindo junto, né? Isso até é um perfil da tua liderança, tá? Acho bacana, acho isso importante, né? Sempre trazer essa coletividade, sempre perguntando e tal, falando junto. A gente sempre vai fazendo essa construção de forma unida, né, coletiva. Então isso é sensacional e é isso. Acho que é sempre bom poder falar sobre o ano, né? Falar sobre o que a gente está fazendo, e também de alguma forma incentivar a galera, né, assim, qualquer pessoa que estiver assistindo, independente da circunstância ou estação da vida, poder fazer um pensamento sobre o ano que passou e ainda que às vezes desanimado, mas ainda assim projetar o ano de 2024, fazer planos ali para se organizar e conseguir crescer, né, avançar naquilo que é necessário, porque às vezes a gente parece que estaciona, né? Então estacionar acho que é meio perigoso. Existem vários motivos para estacionar, mas às vezes se reorganizar, repensar, reestruturar, faz surgir novas ideias, faz surgir novas motivações para começar o ano e tirar algumas coisas do papel, retornar com coisas que estavam paradas, né? Eu acho que é bacana. Início de ano é sempre bom para isso. Não para se frustrar, não, mas é para realmente se animar a recomeçar. Cara, e eu tava pensando sobre essa falsa esperança de que é um hype, né? Dura um pouquinho, mas, por exemplo, uma coisa que é importante para você, né, para todos nós, é estarmos conectados com a igreja, né? E talvez relativizar essa importância de estar em comunidade, ela é muito perigosa. Eu até vi um vídeo bem legal que o cara falou assim, olha, eu fiquei 30 anos indo na igreja, eu não lembro talvez eu lembre de 3 ou 4 mensagens. Desses 30 anos eu comecei a perceber que eu perdi tempo indo para a igreja, porque assim, não lembro significativamente de nada. Talvez... E eu acho que o pastor também tá perdendo tempo dele e tal. E aí uma pessoa no comentário colocou assim, eu tô casado há 30 anos.
E eu não lembro de... Talvez eu me lembre de 4 ou 5 refeições que eu e a minha esposa fizemos, ou ela fez, que me marcou. Mas nem por isso as outras refeições não nos alimentou, não nos nutriu, não me alimentou. Bom. E então esse desejo insano da gente querer, tipo, tudo tem que ser muito espetacular, é bem perigoso, né? Sim. Então, assim, para tuas resoluções, gente, é importantíssimo, mais do que ler 50 mil livros, do que correr uma meia maratona, porque tudo isso não significa plenitude espiritual. O mais importante das tuas resoluções é a plenitude espiritual. Tua relação com Deus, tá? E a relação com a igreja é só consequente a isso, tá? Não também use a igreja para se relacionar com Deus, porque uma coisa é consequência da outra. Mas é importante, você que está muita gente, né, ferido com a igreja, não estou desacreditado, toda igreja mesmo esquema, já me decepcionei, vou me decepcionar. Cuidado com isso, porque de certa forma é uma amargura que Tozer, é uma frase muito conhecida que eu amo e acho muito, muito, muito pontual, cara. Ele fala assim, ó, toda heresia nasce no berço da decepção. Toda heresia nasce no berço da decepção. E assim, pode anotar, é sempre assim. E você vai observar que você nunca vai dizer que você é um herege, mas que a decepção vai alimentar a tua heresia, ela vai. No curto, no médio, no longo prazo, ela vai. E também vale somar com o teu comodismo, com o teu egoísmo, com o teu egocentrismo. Então você só está querendo aí uma justificativa boa para te paralisar. Mas a gente vai conversar um pouquinho aqui, ó. Nós somos pastores da Race Church. A gente está 2 anos e meio em Botafogo e em 2023 foi bem especial porque a gente plantou o nosso segundo campus. Foi pauleira demais, foi bom demais. Bom demais. A gente orou com a igreja em Botafogo, cara, desde janeiro de 2023. O início do ano de 2023 a gente começou a sonhar, a orar e a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Com aquele lugar, né? Com aquele lugar. Porque exatamente. Ainda em 2022 a gente já estava vendo outros lugares. Outras questões e tal, e nenhum outro local foi para frente e tal. A gente começou a olhar ali o local da freguesia em janeiro de 2023 e conseguimos concluir todo o processo e a inauguração em novembro, né? Novembro de 2026. Foi e aí praticamente talvez um ano. É até legal a gente trocar um pouco uma ideia sobre isso, sobre até o público da Zona Oeste, você que não conhece tanto a gente, né? A gente está em Botafogo há 2 anos e meio, mas a igreja já acontece há muitos anos, né? A gente é uma igreja norte-americana, que já tem muito tempo. Mas assim, até para o público da Zona Oeste, que está ali ouvindo sobre a Race Church, chegando na freguesia. Irmãos, pessoal, a gente plantou a freguesia em novembro 26 de novembro. Ou seja, a gente não tem nem 2 meses aí de igreja na freguesia. Então a gente vai falar um pouco sobre esse processo aí, como é que foi. A gente tentou muito. A gente é uma igreja móvel em Botafogo e a gente está todo domingo num teatro maravilhoso aqui, o Teatro Solar, em Botafogo, só que a gente desmonta e a gente começou a procurar um lugar para ser igreja fixa, permanente. Cara, tudo fechou porta e a gente ficou ali uns meses, quase um ano, procurando, tentando, fazendo proposta, conversando, visitando. Cara, até que em novembro de 22, a gente sentado lá em casa, orando e falando assim, cara, Deus vai... Vamos descansar e deixa Deus fazer alguma coisa, deixa Deus nos mostrar. Verdade. Você lembra disso? Lembro disso. Na verdade, não foi nem em novembro, cara. Eu me lembro porque foi aqui em Botafogo isso. E eu já tava na minha casa, no apartamento aqui no Morada. E eu só me mudei em dezembro. Ou seja, em novembro de 2022 a gente conversou. Tava eu, você, Bruno, Diego e Jorginho. Isso. Lá em casa. E você falou isso. Cara, Deus vai mostrar. Vamos ver. E, cara, acho que a gente falou a palavra oportunidade. Né? Isso. Não, Deus vai abrir uma porta. Deus vai abrir uma porta. A gente vai perceber quando for uma oportunidade, né? Uma questão assim, quando for claro aquilo que Deus está fazendo. Verdade, a gente teve essa reunião e eu acho que quando aconteceu, foi acontecendo. Acho que isso foi meio que, a compreensão foi meio clara, né? Daquilo que Deus estava fazendo. Conectando um lado quanto o outro e tal, foi incrível. A gente, então, em janeiro, 26 de janeiro, a gente fez a primeira visita técnica lá. Técnica, assim, foi lá olhar. Então, a gente está hoje Caramba, maior desafio. Aí é aquilo, né? A gente começou cara, será?
vamos orar, começar a falar com uma galera, tal, foi... Então, assim, não foi aquela coisa... A gente não pensa muito nisso, a gente tem que multiplicar a igreja no aspecto de, cara, produtividade, a gente não crê nisso, só que a gente também não quer se colocar numa posição de conforto, que a gente não veja Deus falando e nos movendo, é isso, né? Porque não foi confortável, não está sendo confortável. Não está sendo. Eu acho que, de fato, se a gente continuasse em Botafogo, a gente estava com os 2 cultos já, né? Culto manhã e culto à noite. De repente abrisse outra sessão, com mais uma reunião e tal. Seria um pouco mais confortável para a gente ter o domingo todo com 3, 4 sessões aqui no Solar. A gente tinha gente já vindo de outros lugares, né? Até outros bairros, se aproximando, já sendo membro aqui, já em comunhão com a gente aqui no Solar de Botafogo. E realmente seria muito mais cômodo, seria economicamente mais fácil, mais viável permanecer com várias sessões no local aqui de Botafogo. E sim, acho que realmente foi desafiador financeiramente, desafiador. Questão de pessoal, né? Você ter a equipe de plantação, a equipe das pessoas que estão se movendo. E, cara, assim, eu faria tentando relembrar aqui e fazer como foi o ano de 2023 em relação tanto para o campus de Botafogo quanto para essa inauguração na freguesia, é sensacional, cara. É ver milagre em tudo, sabe? É conseguir ver a mão de Deus em tudo, ver Deus agindo, né? E cuidando de todos os detalhes. Ver Botafogo continuando a crescer, Botafogo continuando a frutificar. O pessoal de Botafogo também, tipo, o nosso campus de Botafogo, que é a nossa igreja em Botafogo, vibrando, orando, tipo, mesmo com certeza, que investindo financeiramente. Foi sensacional. Foi muito legal. E então, assim, foi um ano muito marcante para nós. A gente acredita que, assim como o início da igreja em Botafogo em 2021 foi marcante, né? Foi um momento de muito desafio. Está sendo também na freguesia, financeiro. Mas, irmãos, a gente está animado demais. Foi certamente um highlight aí, um destaque do ano de 2023. Acho que a gente está construindo uma história que vai honrar o nome de Deus. Verdade. E fazer o nome de Jesus conhecido. Então, a gente já está vendo alguns frutos, né, desse trabalho. Esse cara aqui chefiou, né, encabeçou todo o projeto de construção de obra que a gente fez, meu amigo. E aí, foi tenso, assim, foram semanas... Foram semanas... Foram alguns meses, né? Foram alguns meses, exatamente. Foi muito intenso. Não, porque a gente inaugurou em 26 de novembro, só que a obra, assim, começou. A gente pegou a chave do edifício lá em agosto. Agosto, amigo. Então, agosto, setembro, outubro, obra direto. O corpo começava a dar sinais de cansaço. Mas, cara, eu vou te falar, eu acho que eu consigo tanto ver assim, aquilo que Deus está fazendo com a gente, essa construção, o crescimento entre a gente, a comunhão, né, o amor, essa troca honesta e vendo as pessoas, né, os milagres, as salvações, os batismos, cada detalhe tão especial assim que você vê que Deus, a gente às vezes está achando que Deus não está fazendo e achando que às vezes a gente acha, isso aqui é coisa nossa, cara, e no fundo você vai ver lá na frente, você fala, caramba, era Deus fazendo novamente, né? E eu vejo até o Espírito Santo de Deus tocando, isso é real, falando de verdade, assim, tocando nas nossas vidas, até nesses momentos de cansaço físico, porque isso faz todo sentido por trás daquilo que a gente está fazendo, né? O trabalho, as coisas que a gente faz, né? O Senhor, ele todo momento demonstra esse cuidado e essa presença junto com a gente ali. Eu acho que isso é muito, muito, muito real. E também, assim, que nenhuma obra tem os processos complexos, mais simples, mais detalhistas, mas, cara, se a gente for ver a mão de Deus em tanta coisa, né, a gente anda, né, nossas preocupações, e é aquilo que ele falou. Às vezes era mais fácil a gente ficar aqui, tudo era mais fácil a gente ficar aqui, né, pensando só aqui, só que a gente pensa na questão da expansão, a gente se sente desafiado pelo Senhor, e não se trata só de um temperamento hiperativo, não. Pessoal, a gente não tem mais 20 anos, nós
somos pessoas que estamos no ministério há muito tempo. Então a gente só também não quer estar naquele lugar de, tipo assim, de meninice, no aspecto também de egoísmo. Porque isso também pode acontecer no meio da igreja, né? A gente pode entrar ali numa comodismo, né? Isso é muito perigoso. Então, assim, creio que Deus, nos mínimos detalhes, tem aparecido. E eu acho que vai honrar a gente, vai honrar a cada um que cooperou, tem cooperado. E eu queria te convidar também, ora por isso, sabe? Faça parte de uma igreja, cara. Coopere com essa igreja, se não for a Race Church, mas que, sabe, encontre uma igreja, não a mais perto de você, mas a mais perto de você, que seja uma igreja bíblica, que vai te encorajar. Mas assim, cara, se doe, coopere. Porque se tem algo aí que vai soar na eternidade, é essa plenitude espiritual. Então, assim, vai valer muito a pena. Então, cada pessoa que está ali com a gente fala muito sobre a condição de fé, ser tão cheio do Espírito, que a gente não aplaude só os livros que a gente lê das pessoas que construíram. A gente não só celebra e fica falando, olha, o cara fez aquilo, construiu aquilo, homem de fé. E aí, quando nós temos uma oportunidade hoje de colocar a mão, colocar finanças, cooperar com o que não se vê, a gente fica retraído, a gente fica desconfiado. Então, assim, a gente sempre tem facilidade em celebrar a vitória do outro. E a gente, quando tem a chance de, caramba, vamos agora arriscar, vamos cooperar. Claro, tudo com discernimento, tudo com sabedoria, a gente está deixando de construir. Então, assim, não hesite, não desanime, coopere com a obra local, seja qual for, com o teu pastor local. A gente louva a Deus pela vida de pessoas ali que ajudaram a gente e sempre acreditaram nisso, né? A gente quer ser uma igreja que está aplaudindo e celebrando antes de tocar. É andar num lugar de fé e de visão e discernimento, que antes da gente poder tocar no milagre, a gente já celebra ele, né? Nós nos movemos pelo que cremos e não pelo que vemos. Então foi um highlight, assim, 2023 foi sensacional, né? Conseguimos inaugurar. Ainda tem alguns ajustes ali, gente, para fazer, mas... Não, e Botafogo também, cara, assim, falando de highlight, assim, pensando, cara, as séries que aconteceram durante o ano. Muito bom. Pô, lembra daquela do Antifariseu, foi sensacional, foi muito positiva, muito boa. Né, os nossos eventos, Serve o Dream Day, Center, pô, Serve Day, a movimentação aqui junto no Tabajaras e tal. Realmente você vê pessoas que conseguindo conectar aquilo que foram chamados para fazer, aquilo que amam fazer no Senhor, conseguindo colocar em prática, né? Cara, então isso realmente foi... Cara, e o time de voluntários, os líderes, né? Os líderes. Cara, nós temos equipes agora, né, em 2 campos, né? Mas assim, equipes de líderes GC, supervisores, pessoas que estão ali se doando. Cara, tivemos também fechamento do ano, o especial de Natal. Incrível. Pra mim, pra ele não foi não, mas eu achei o melhor dos 3. Foram 3 anos que a gente fez o especial no Natal, ele ainda tá no ano 21. Eu achei o 2023 o melhor ano, tá bom? Acho que o primeiro mexeu mais, mas pronto. Mas esse agora foi incrível, pô. O Diego tá ouvindo. Diego, qual foi o teu preferido? 23, mais um voto ganhamos. Galera do 23, comenta aí. Qual que você mais gostou? 2023 ou 2021? Pastor, e o 2022? Isso daqui vai ser um outro episódio, tá bom? Vai ser um episódio, não tô brincando. Foi muito bom também o 2022, foi bem legal. Só que a gente percebeu que a galera ficou sempre entre o 21 e 23, né? Mas foi muito bom. Tivemos o encerramento do ano pela primeira vez também. Cara, foi o primeiro evento sábado, 2023. Não, foi o primeiro evento sábado da história de Botafogo. A gente nunca alugou o teatro sábado. Foi a primeira vez, dia 30 de dezembro, a gente encheu lá o teatro. Foi muito com bom muita também. Esperança, foi legal demais. A galera compareceu. E quem sabe esse ano, será que em 2024 vai ter uma virada? Não sei, hein? Crente gosta de uma virada, né? Cai numa segunda-feira, eu acho, hein? Não sei não, hein? Vai rolar. Vai ser Porque o dia 30 vai ser domingo, né? Então acho que vai ser o encerramento, vai ser dia 30 Cara, mesmo. dezembro a gente fez também uma distribuição das cestas para as famílias do Dream Center. Cara, o que a gente destaca não é o efeito do que fazemos, é como fazemos, sabe? Isso é muito legal. Tipo assim, cara, não é a pessoa que recebeu a bolsa, a cesta básica, ou a cesta de Natal. Foi o irmão que se converteu. O irmão que, se encorajou. Não é só o efeito do nosso esforço, mas nós louvamos a Deus pelo nosso esforço.
Cara, é a galera indo, são as pessoas, os irmãos se disponibilizando, doando sangue. A gente teve dois eventos de doação de sangue. Enfim, um monte de coisa que a gente está aqui louvando a Deus, porque foi muito legal ver o esforço e o amor de cada pessoa. Verdade. Foi legal. E 2024... e aí o que aconteceu também? A gente está conversando... Esse episódio vai ser mesmo para falar sobre isso, sobre analisar os 2 anos aí. Mas em 2023, o que aconteceu? O segundo semestre, a gente já falou isso, né? O segundo semestre de 2023 ocupou muito nosso tempo, nossa mente, por causa da plantação da freguesia, que demandou muito da gente, né? Da nossa atenção. Então a gente ficou, assim, bem... com atenção ali, né? Bem devoto àquela missão. E a gente até agradece muito, cara, nossa equipe, nossos irmãos, que às vezes a gente deixou a desejar um tempo de qualidade maior, de mesa com as pessoas, porque a gente estava focado, né, nisso aqui. Então isso é uma coisa que a gente está agora respirando e sonhando muito para 2024. A gente vai falar um pouquinho do que a gente está sonhando para 2024, o que a gente está desejando. E assim, cara, o que você que quer cooperar com a igreja, participar da igreja, você vai entender que a Raise ela é muito intencional em três atuações, 3 ofícios. A gente quer ser uma igreja excelente nos sistemas, excelente na cultura e excelente na doutrina, na eclesiologia, na liturgia, nas nossas confissões de fé. Então, assim, nós precisamos... nós cremos, né? Tem algumas igrejas. O que você acha disso, cara? Vamos falar um pouco disso. O que você acha disso? Tem muita igreja que gosta dessa coisa. Vai transicionar. Olha, esse é o ano do romper. Esse é o ano da prosperidade. Esse é o ano do crescimento. E nada contra. A gente não tem muito isso. E também acho que nem é errado fazer isso, não. Mas a gente não fez isso. A gente não faz. Mas, assim, uma coisa que a gente está sentindo muito no coração é realmente desenvoltura de liderança. Desenvolver líderes, desenvolver pessoas ali que já são líderes e desafiá-los ainda mais. Cara, tem muita gente boa, né? Muita gente boa, cara. A gente acho que é privilegiado assim, pelo grupo que a gente tem caminhado, tem se unido, né? Deus tem trazido. E eu acho que sim, esse seria o nosso maior desafio. Eu creio, né, que a gente tem na nossa veia uma igreja que serve. Na trilha, a gente convida as pessoas a mais do que participar de uma reunião religiosa no domingo, a mais do que participar de coisas, a gente sempre convida as pessoas a servir junto, a colaborar, né? Então seria incrível sair daquela estatística, a cada 1.000 membros, 100 trabalham, né? 100 se envolvem, né? E a gente, de fato, ser uma igreja que serve de uma forma bem mais ampla. A gente ter um grupo de pessoas muito mais envolvido, de um voluntariado muito mais envolvido em todas as áreas, né? E em todos os aspectos. E eu acho que a gente tem conseguido ter êxito nisso, nessa evolução. A gente vê uma igreja que serve, a gente vê uma igreja que tem cada vez mais se envolvido, cada um nos seus patamares, no quanto consegue, às vezes pelas questões profissionais e por aí vai, mas ainda assim um grupo extremamente maior do que uma estatística diria, se envolvendo com o serviço. E o outro ponto seria ser exagerado na formação de liderança, ou seja, de fato em todo o tempo trabalhar tentando desenvolver líderes, porque acho que esse é um desafio de uma qualidade de um grupo que lidera, né, ou de uma liderança, é conseguir ir tendo outras pessoas que estão se desenvolvendo, que estão conseguindo sair de um estágio, né, e passando para um outro momento, para uma outra estação, ou para um outro, podemos chamar assim, para um outro nível de maturidade para exercer um chamado, para exercer uma liderança. E eu acho que 2024 é um ano da gente, mesmo que a gente não dê uma nomenclatura para usar um jargão do ano, de alguma coisa, mas sim seria um tempo eu acho que seria excelente, um tempo de dedicação para dos líderes, para a formação dos líderes, para um aprofundamento, sabe? Para uma imersão cada vez maior nessa formação, para que seja algo que venha ter... seja, como é que fala assim, longínquo, né? Uma coisa que permaneça, né? A gente não quer... Exatamente, a gente não está trabalhando em algo, né, que seja para o próximo ano, para agora, para os próximos 6 meses, né? A gente quer fazer um trabalho para uma geração, a gente está envolvido com algo, a gente quer ouvir... A gente já ouviu Deus em outros momentos da nossa vida. A gente já
participou de movimentos, a gente participou de coisas que nós cremos que Deus estava fazendo e a gente estava envolvido. E hoje a gente quer, já ouviu Deus para aquilo que a gente iniciou, e a gente quer continuar ouvindo Deus e levar toda essa equipe, todo esse time, todos esses líderes, a ter essa sensibilidade no espírito de conseguir ouvir o que Deus quer para a gente para agora, o que Deus está fazendo agora que a gente vai ajudar e cooperar. Né? E eu creio que isso é algo que a gente olha não só para os próximos 6 meses, mas a gente olha para o futuro, a gente olha para as próximas gerações, sejam gerações dos nossos filhos, sejam gerações dos líderes. Né? A gente está aqui nos nossos 40 anos, né? Aqui com minha barba branca, você ainda não tem, graças a Deus, mas aqui no alto da minha barba branca, aos 40 anos, olhando para gerações futuras de líderes. Né? Os jovens de 25 anos, de 30 anos, né? Que estão ali já caminhando e com certeza serão uma próxima geração ou parte da nossa geração, mas é sempre a gente chama de próxima geração porque é um grupo que está chegando agora e tal. Então, mas é importantíssimo que nós sejamos intencionais com a próxima geração. Com certeza. A próxima geração, assim, cara, tem um rei, né? Caramba, agora, meu Deus, eu posso estar cometendo um erro grave, mas não sei se foi acho que o Ezequias, que ele, ao saber que a punição de Deus viria para a próxima geração, ele descansou. Ele falou, bendita é essa palavra que o profeta me deu. Por quê? Porque é como que é o senso de egoísmo dele, né? De novo, pessoal, posso estar errando aqui, isso aqui não estava no script não, mas eu acho que foi o Ezequias, que Deus tinha curado ele, dado a ele mais dias de vida, mais anos de vida, e aí o profeta vem exortando ele novamente pelo erro dele e vai anunciar uma punição. E ele vai falar que, mas essa punição vai vir contra o meu tempo? Ele não, vai vir contra os teus filhos. E o filho desse rei foi um dos piores do rei de Judá, que governou. Ou seja, mas tipo assim, a inércia dele, o tipo de descaso dele, não, tudo bem, se não vem a mim, bendita é a palavra que você dá. Como que diz? Se não vai me afetar, meu amigo, tô nem aí o que vai acontecer depois. Isso é um erro gravíssimo, porque uma liderança efetiva é aquela liderança que está se preocupando em ser chão, né, para a próxima geração, ser um trampolim para a próxima geração, impulsionar. Então isso é muito nosso coração. Mas também, lembrando aqui, não sei se eu já falei para vocês, que eu tô diagnosticado com calvície. Esse cara aqui também deve estar. Eu tô. Deve estar com certeza, porque mas eu tô de boné. O pai dele é careca, entendeu? Só que a minha calvície vem do lado da minha mãe. Não sei se eu já falei em algum podcast isso. Eu fui no dermatologista, dar um salve pro meu barbeiro, o Denis, falou assim, rapaz, você tem que ir pro dermatologista, tem que ir pro dermatologista. O Denis falou isso pra você? Falou pra mim também. Falou, então provavelmente. Aí eu fui, depois de uns 3 meses ele falando, aí a moça falou assim, olha, dá um salve aí, agradece o teu barbeiro, porque realmente você tá. E eu tava com esperança que ela falasse e que não, mas ela falou assim, mas tu agradece ele porque tá no início, tá? Então, irmão, assim, Deus vai começar a dar essa barba branca aqui, ficar careca, porque aí o pessoal vai, caramba, esse cara aí agora tá ficando velho, vai começar a respeitar mais. Então, assim, a gente quer levantar pastores na igreja, e para ser pastor tem que ser também torcer para o Clube de Regatas Vasco da Gama. Esse é um dos princípios, né? Tem que carregar a sua própria cruz. Meu irmão, olha só, então isso é básico. Você aí, que já é Vasco, você já tem um passo à frente de qualquer outra pessoa para se tornar pastor na igreja. Aqui o muro é bem baixo, pelo que você está vendo, né? Mas o ano de 2023 foi de quem? Dos clubes cariocas. Foi do Vasco, pô? Óbvio. Com certeza. Não é ser clubista, né? Não podemos ser. Como um final daquele, foi sensacional. Serginho, né? Deve ser crente. Aquele cara também deve ser crente, né? Ninguém falou de outra coisa, pô. Exatamente. E não, o mais engraçado é ver os rivais desmerecendo a nossa triunfo. Nossa glória, pô. Tá entendendo? Assim, ano de 2023, esse também será um destaque. Ninguém passou perto da gente. Eu fiquei sabendo que o Fluminense fez uma viagem aí pra onde foi? Pro Catar? Foi pro Catar. Foi pro Catar, mas deve ter sido alguma competição, não sei, alguma coisa aí que eu fiquei sabendo. Mas assim, o Vasco realmente passou. A vitória do Vasco sobre o Bragantino foi muito mais importante do que essa viagem. Foi muito mais importante, sem falar também a eliminação. Pelo menos mais mídia deu, com certeza. Com certeza. Não, e o pessoal gritando e tal.
Se fomos eliminados, né, pelo Macapá, não sei, para algum time na Copa do Brasil, mas isso não impediu, porque quem chorou viu a vitória no fim. Então a gente também está fazendo um highlight esportivo aqui do ano de 2023. E assim, qual vai ser o ano de 2024, o time que vai também ficar em destaque? Qual você acha que é sem clubismo? Sem clubismo. Cara, olhando assim a maturidade do elenco e o do técnico, do treinador e tal, cara, o Vasco vai vir. Eu vi também, vai vir forte. Assim, vai vir forte. Vou ter que concordar com isso. Assim, eu vou estranhar se o Vasco não vier bem essa temporada, cara. Porque, pelo que eu tô vendo aí. Já começamos aí com a outra seleção da Macedônia lá, tu viu lá? Não. Não, ganhamos de 4-0. E a Copinha? A Copinha também estão ganhando? Não, Copinha. A Copinha a gente não. A Copinha, o importante é a vitória. A vitória foi. Mas é porque os meninos estão para não ficarem tão arrogantes. Não, mas é porque o técnico do Vasco, lá do elenco principal, levou uns 3, 4 que iam pra Copinha pra treinar com o time principal. Aí, o pessoal muito requisitado. Mas assim, o que é a parte boa do futebol também na Race que a gente vai destacar? Porque aí tem os outros, né? Os outros irmãos que não estão tão felizes como a gente sendo vascaíno. Tem grupos, né, cara? O G6, até a galera começou a se enturmar, a ter relacionamento porque eles têm outros times, né? E também a gente teve uma oportunidade de ministrar aí naqueles que, né, no Botafoguense, né, que tava sonhando e começaram a ficar desanimados, né, com os tricolores que também, vocês não podem idolatrar o time, fica calmo aí, mas foi bem legal, a gente tá brincando aqui esse tempo, obviamente, mas foi bem legal ver também a galera se juntando, até tem o grupo dos vascaínos, tem o grupo dos botafoguenses, o grupo do botafoguense eu acho que não tem lá. Botafogo é incrível, um bairro sensacional. Tem aqui. os grupos dos flamenguistas, eles vão se unindo, né? Nós temos o nosso GC de futebol. A gente tá bem descontraído aqui, pessoal, brincando bastante, porque um dos nossos pilares culturais da igreja é nos divertir, né? Sempre escolher a alegria, a gente quer se divertir. Quando a gente vai pregar, a gente fala assim, vai lá, se diverte. Porque isso não tem nada a ver com a ausência de zelo, nada a ver com isso. Na ideia, na expressão de que, caramba, nós somos pessoas que servimos um Deus que é alegre, né? A Bíblia fala sobre, através de nós, fluiria rios de água viva. Nós cremos muito que a alegria é uma virtude do cristão, inclusive. Isso não deveria desviar a gente do zelo, do temor, de fazer as coisas com seriedade. Verdade. Mas assim, então, eu vou falar, pra gente finalizar, a gente vai ter a parte 2, que a gente vai falar de uma desenvoltura do líder cristão na Race. A gente vai falar assim, como ser cheio do Espírito Santo. Na verdade, o que significa ser cheio do Espírito Santo e quais... Mas a gente vai dar uma pausa aqui nesse parte 1 desse podcast, mas no aspecto, pensa assim, sistemas, cultura e eclesiologia da igreja, hoje na Race Church, assim, bem para você que quer saber mais da nossa igreja, você que conhece a nossa igreja, faz parte, deve saber muito. Fala para mim vamos conversar um pouco sobre quais são os sistemas que você vê que tem sido bom e a gente quer melhorar muito. Em 2024, a gente quer melhorar muito esse roadmap, assim, essa visualização de sistemas claros, eficientes, excelentes, cultura sadia na nossa igreja. Sim. Quais são os pilares que você vê assim, na nossa cultura que são positivos, e tudo isso a gente quer melhorar. E também na nossa doutrina, confissão de fé, que também a gente pode destacar aqui. Fala pelo menos 2 ou 3 de cada sistema. Eu vou começar falando dos sistemas. Para você se tornar membro, a gente fala muito da trilha, né? É a forma que você vai se tornar membro ali. A gente fala da história da igreja, como a igreja começou. A gente fala sobre as nossas confissões de fé, falamos sobre os nossos pilares culturais, que inclusive a gente vai começar a introduzir agora também mais sobre a forma de... Todo esse roadmap que eu falei, desde os pilares de conhecer a Deus, nós existimos como igreja para fazer com que pessoas conheçam a Deus, encontrem liberdade, descubram o propósito e façam a diferença. E cada pilar desse tem um sistema, então a gente quer ser muito excelente em cada sistema. Nos cultos, nos grupos de crescimento, na trilha, na mentoria, nas nossas equipes. Então a gente tem o sistema que a gente, depois que a pessoa faz a trilha, ela vai conectar com uma Dream Team, que é uma equipe de ministério que ela vai servir na logística, na recepção, no Dream Center. São várias áreas de acordo com a sua paixão e também com o seu talento. São sistemas que a gente acredita muito. O sistema do nosso culto ele é muito intencional. Sim. Que toda a nossa mídia social ela é intencional.
tudo que a gente faz com muita intencionalidade, muita excelência. Todos os sistemas de grupos de crescimento, a nossa igreja durante a semana, relacionamento, discipulado. A trilha ajuda as pessoas a entenderem os seus talentos e suas paixões, e fazer diferença vai ser com as equipes, que elas podem começar a servir de acordo com o que elas entenderam que elas carregam. Sim. Então todos ali, de alguma forma, vão se desenvolver como líderes através de todo mundo é igual. Mas eu já fiz teologia, eu sou pastor, eu fiz de uma igreja, eu sou novo convertido. Meu amigo, todo mundo tem o mesmo sistema. Começar a servir onde é necessário, porque isso também fala muito sobre quem você é, né? Verdade. Uma coisa que eu, em relação aos nossos sistemas, eu colocaria, falando sobre a experiência do serviço, né, o culto, né, que seria o domingo ali, eu acho muito bom, assim. A gente tem aquilo, né? A gente tem trabalhado para tentar entregar o nosso melhor ali sempre, né? Sempre buscar esse pilar de excelência. E eu vejo assim que eu testemunho, você começa a perceber que a gente está conseguindo construir aquilo que a gente está dizendo que está construindo, né? É quando você começa a ter o testemunho das pessoas. Poxa, cara, eu já participei, eu vim de tal lugar, ou eu já vi, ou eu nunca vi. Isso também é sensacional. Você vê a pessoa que já é cristã há 20 anos e ela chega e fala assim, cara, tá rolando alguma coisa aqui diferente. Entendeu? A forma como vocês estão fazendo e tal. No início, às vezes, fiquei assim, mas agora tá tudo fazendo sentido para mim. Esse tipo de testemunho a gente tem muito. E a gente tem o outro testemunho que a gente também ouve muito, principalmente aqui em Botafogo. Cara, nunca pisei numa igreja. Nunca vi muita gente assim. E a pessoa chega e fala assim, cara, olha, eu tô... E você vê, às vezes, aquele testemunho, o cara até xinga um palavrão, né? Porque o cara ele tá vindo ali, tá chegando, primeira vez dele, fala, cara, se eu soubesse que era assim, né? Já ouvi isso e tal. Então, isso é incrível. A gente ter o serviço, né? A experiência do serviço, a experiência do culto, ela ser intencional para todo mundo, ela ser intencional para ela não ter uma barreira aqui de você vai precisar conhecer muito para poder entender. Pelo contrário, ela ser simples, ter uma linguagem simples, ter bem definido os seus sistemas, né? Bem definido a liturgia do culto, como ela funciona, como ela tem que ser, e de forma que tanto aquele que já é cristão há muito tempo, o irmão mais maduro, consiga ter ali o seu momento de entregar, né, de fazer a participação dele ser intensa ali na reunião, quanto aquele que está chegando agora sair dali dizendo, cara, eu estou conseguindo entender, eu consegui pegar tudo que foi falado e tal. Essa intencionalidade de trazer de forma simples e prática para todo mundo, eu acho que isso é um lado positivo dos nossos sistemas, né? Tem uma questão do sistema que está muito linkado, tudo está muito linkado com a nossa cultura, mas também com a nossa confissão de fé, doutrinária. Por exemplo, o descanso é doutrinário, é um ensinamento, né? Que os nossos G6 são sazonais para haver descanso, e também que fala muito sobre a nossa cultura, que é uma cultura de não sugar os nossos líderes, não sugar. Então, por exemplo, isso é uma coisa que você vê no sistema, que é falado na cultura, mas que é inspirado na doutrina, assim. A Bíblia fala sobre o descanso. Então, assim, nós somos uma igreja que você, às vezes, tem uma dificuldade. Caramba, não tem muito evento. Mas a gente é intencional nisso, porque, de novo, a gente vai falar sobre a longevidade. A gente quer que exista líderes ali que não se sintam sugados, tenham seu tempo roubado da sua família. Nós somos igreja. Irmãos, igreja não é ativismo, não é atividade. A igreja, nós somos os seres integrais servindo integralmente Cristo. Na nossa faculdade, na nossa empresa, onde nós estivermos, nas nossas férias. Então, isso é muito interessante. A nossa cultura fala muito pilares culturais, você diria aí, cara, essa questão do descanso, de não forçar, de dar tempo às pessoas, de tudo bem, mas não que a gente exonere a liderança dela, mas para que ela volte mais forte, volte bem. E também a cultura de falar bem das pessoas por trás. Porque na igreja, na cultura religiosa, a fofoca ela é muito presente, né? Infelizmente. Então, assim, uma coisa que a gente não tolera na igreja é isso, é falar das pessoas por trás mal, né?
Então, pelo contrário, a gente vai falando bem delas na frente, honra sempre publicamente, confronta privadamente, mas fale bem sempre possível, encoraje. Sim. Não é que a gente também vai tapar só com peneira, não. Mas a gente vai fazer isso da melhor forma, com a pessoa, não falando da pessoa, né? Sim. É um elemento cultural que a gente se orgulha muito, que a gente está tentando desenvolver. Não, uma coisa que eu sempre penso em relação aos pontos culturais, mais do que falar aqui, a gente poderia falar sobre várias coisas. Essa questão da honra, desse entendimento de fazer, praticar a honra culturalmente de forma certa, correta, né? De forma bíblica, de forma de novo, aqui, ó, lateral, né? Mas o que eu assim, mais me... como é que fala assim? Me estimula a falar sobre a cultura, é de falar sobre cultura. Porque a gente já viu muito ambiente religioso, né? muito ambiente de igreja, que tinham igrejas que às vezes estão até crescendo, tem pastores ali até sérios, a doutrina é boa, né? Eles têm ali, não são antibíblicos, isso que a gente tal, percebe, mas culturalmente não são tão sadias. Então, sofrem com uma cultura e às vezes, degradante. mas teologicamente são muito bons. O que a gente também quer ser. A gente quer ser uma igreja bíblica. Vamos falar sobre confissão de fé. Acreditamos na Trindade, no poder do Espírito Santo. Não somos uma igreja cessacionista. Não acreditamos no fluir, nos dons espirituais. Isso tudo, inclusive, é a base da igreja. Tá? Por quê? Se a gente for uma igreja bem culturalmente, mas sem confissão de fé e sem o poder do Espírito Santo, a gente é um clube social. A gente é um clube. A gente se dá bem, todo mundo ali é muito legal, mas o que é o pilar da igreja é o Espírito Santo. Então, assim, nada disso funciona. Mas o que acontece? Se a gente também é uma igreja que espiritualmente é muito boa, doutrinariamente, tal, é muito bem, nossa liturgia, mas culturalmente a gente é tóxico. Isso acontece muito, irmão. Tóxico, maledicência, desejo por status, por promoção. Verdade. Eu preciso ser pastor. O que eu preciso fazer para ser pastor? Meu irmão, isso não existe. Isso é cultura tóxica. Isso acontece onde? Em igrejas. Igrejas, às vezes, que são boas nas suas doutrinas, mas que as motivações são erradas, a cultura não é intencional. Ou também, a cultura pode ser boa, mas assim, os sistemas são muito falhos, evasivos, são desorganizados. O que acontece muito em igreja? Vamos fluir aqui. O pastor não preparou a palavra, não tem uma ordem, não tem uma decência, e aí ele usa aquele jargão do Espírito Santo que direciona, mas para mascarar a falta de excelência, porque o Espírito Santo que faz fluir, sim, ele faz fluir, mas é o mesmo Espírito Santo que faz a gente orientar, faz a gente direcionar, Verdade. Faz a gente ter uma agenda, né? Então, assim... O Espírito Santo só fala na hora, na quarta-feira não fala, não pode né? falar. Então, isso mostra que, às vezes, você é muito espiritual. Então, o crente tem muito essa coisa. Caramba, eu gosto muito dessa igreja porque essa igreja é muito espiritual, mas os sistemas são falhos, ninguém sabe dos sistemas, é um monte de operações que estão com mazelas, com lacunas, ou então com a cultura ruim. Então isso é muito, muito presente, infelizmente. E nós, como estamos falando de 2024, nós queremos melhorar. Isso aí é importante. Na nossa cultura, nossos sistemas e na nossa eclesiologia, na nossa liturgia, nas confissões de fé, principalmente, pessoal. A igreja não é uma empresa com uma cultura boa e sistema bom. Não é uma empresa. Isso não é um restaurante, né? Uma loja. O que precisamos, o que vai fazer a igreja ser a igreja Res, ser a Res, cara, que a gente está cheio do Espírito Santo. E a gente vai falar um pouco sobre isso, cara. A gente vai falar assim, o que vai diferenciar uma igreja forte e vibrante? A gente quer ser uma igreja vibrante porque é legal, tem uma estética legal, tem uma ambiência legal, tem organização. Por exemplo, todo mundo entra no teatro em Botafogo, vai começar o culto 6h30. Se está marcado 18h30, 18h35 no máximo está começando o culto. Você vai ver um countdown, contagem regressiva, no máximo 8 horas vai acabar. Mas o Espírito Santo não fluiu. Então o Espírito Santo precisa de 3 horas para fluir? Porque a tua escola disse que para um culto que fluiu é aquele que perdeu o sentido, perdeu a noção. Não, a gente é intencional. Claro que podemos até perder o controle das coisas, mas quem falou que o Espírito Santo precisa de 5 músicas no louvor para começar a fluir? Será que não é essa tua escola que definiu isso? Eu creio no Espírito Santo que quando o cara para o carro no estacionamento, o Espírito Santo já tá fluindo, meu irmão. Que a gente é intencional pra tudo, tá ligado? Então, tem uma coisa que é muito interessante, é que a gente precisa ser uma igreja vibrante, ter um telão bonito, uma música legal, uma palavra legal, tudo cronometrado, lindinho.
Mas se a gente não for cheio do Senhor, cheio do Espírito Santo, amando a Jesus, a gente não é igreja. A gente só é uma boa organização que está sendo cool e está falando bem com a nossa geração. Mas a gente não, a gente entende que o que marca e o que faz a gente ser relevante é o Senhor, é a palavra de Deus, é o amor dele. Então, assim, a gente está conversando realmente sobre coisas que estão no nosso coração, nosso papo de liderança aqui, conversamos com outros pastores, coisas que a gente está querendo abrir para você sonhar, orar. O ano de 2024 vai ser recheado aí, vai ter um retiro de carnaval lá em Friburgo, vai ser bem legal. Vamos ter eventos para casais, vamos ter eventos para noivos, inclusive semana que vem, né? Vamos ter um evento para noivos. A gente vai ter alguns, além dos nossos dias, além daquilo que é rotineiro, que me lembra aí alguma coisa que a gente vai fazer esse ano. A gente tinha falado sobre uma conferência. Uma conferência. Nunca fizemos uma conferência, irmão. Verdade. Vamos fazer 3 anos de igreja. Quem sabe o nosso ano 3 aí. Primeira conferência aí, com certeza. Vamos fazer, vamos tirar do papel. Acho que é importante, né, a gente ter esse calendário, né, de coisas que a gente meio que já vai planejando, mas ter sempre clareza com isso. A gente conversa muito sobre isso, né, com os outros pastores, entre a gente. E até esse temor no nosso coração, né? Cara, a gente não pode nunca tirar os olhos de quem está enchendo a nossa vida, o nosso coração aqui, da presença de Deus. E porque a gente sabe que é possível fazer coisas para Deus, né? Fazer igreja e sem Deus, né? Sem a presença do Espírito Santo, sem o fervor do Espírito Santo. E isso realmente é uma coisa que a gente não quer, com todo clareza. Acho que a clareza aqui para a nossa visão daquilo que a gente está construindo, tentando construir, é saber aquilo o que a gente não quer. Isso aqui a gente não quer. Que legal. Esses pontos aqui a gente não quer. E a gente até está aqui pontuando, falando de coisas que a gente já viu e sabe de ambiente religioso, pode até soar como... então você está achando ali... Não é isso. A questão não é essa. Mas é clareza do que a gente não quer para a vida da igreja, daquilo que a gente está fazendo. Né? Isso precisa ser muito claro e está claro. Né? E a gente está trabalhando para tentar sempre fazer o melhor, mas não é fazer coisas para Deus, mas é de fato ser um lugar onde Deus manifesta o seu poder, manifesta a sua presença. Amém. Ser um lugar onde hospeda de fato a presença de Deus, o Espírito Santo de Deus. E isso a gente tem muito forte dentro do nosso coração, né, dentro da nossa vida. E até essa seria um ponto, né? A gente estava conversando, esse ponto desse entendimento, dessa compreensão a respeito do Espírito Santo, de ser preenchido pelo Espírito Santo, de ser cheio do Espírito Santo para fazer algo, para uma execução daquilo de chamado, né? de uma missão específica, de algo, né? Ter essa compreensão. Assim. Acho que você podia até falar um pouco sobre isso, desenrolar um pouco dentro disso, de entender em que momento isso pode ser necessário, ou como que Deus faz, ou esse preenchimento da presença de Deus, do Espírito Santo de Deus. Né? Isso acho que é importante não só para aquilo que a gente está falando aqui, mas para a vida, né? Do cristão. Todo cristão precisa ter esse entendimento dessa relação dele com o Espírito Santo, né? O quanto ele necessita do Espírito Santo. Legal. Na sua vida e por aí vai, né? E tem assim, a gente está iniciando o ano de 2024, não adianta a gente fazer um calendário, profetizar e declarar e verbalizar e tal. Nós vamos falar então sobre os teus desafios, nossos desafios, até como líderes, como igreja, o sonho. Nós sonhamos como uma linguagem de Deus, né? Queremos sonhar o que Deus está sonhando e precisamos desse Deus que nos faz sonhar, ou seja, o Espírito Santo que Ele deixou em nós, para vencer desafios que a gente ainda não venceu. Então não adianta a gente sonhar e se contentar com a visualização do sonho. Agora a gente precisa partir para uma intencionalidade em ser cheio do Espírito Santo. E falando de novo sobre o calendário, né? Nós vamos ter coisas novas esse ano. Nós vamos ter essa conversa aqui em 2025, novamente falando dos destaques do que aconteceu em 2024, e a gente vai ter muito testemunho, muita coisa boa. Vamos estar aqui, não vamos falar só dos títulos do Vasco 2024, vamos falar sobre o que Deus fez através da nossa igreja e sempre começando em nós, pessoal, nossa família, nossa casa, nosso coração. Precisamos ser cheios do Espírito Santo. E olha, eu quero desafiar você também a não se contentar
a não viver 2024 com a mesma experiência, sabe? Fome, você precisa ter mais fome, mais sede de Deus para que o Senhor te leve ao novo nível, ao novo patamar e fazer com que você vença desafios que você não consegue vencer sem o Espírito Santo. Então, a gente está encerrando esse bate-papo aqui e a gente vai fazer a parte 2 respondendo essa pergunta. A gente não acredita que a gente vai desenvolver líder apenas fazendo um seminário com eles, aqui conversando com eles, não. Um dos fatores, características essenciais para que líderes se desenvolvam é que eles sejam cheios do Espírito Santo. E o que é isso? O que significa ser cheio? Como o pastor Gabriel falou, foi bom estar com você aqui. Espero que você tenha gostado, curtido. Como hoje foi bem diferente, foi mais um bate-papo. Daqui a pouco a gente volta com a parte 2 dessa conversa, respondendo essa pergunta aqui, que a gente quer ser uma igreja cheia do Espírito Santo, homens e mulheres cheios do Espírito Santo. E aí, como fazer isso? Deus abençoe você, bom demais. A gente se vê daqui a pouco na próxima. Um abraço aí. Valeu!